Olha, o volume de chuvas que caiu em Alagoas comprometeu o abastecimento de água em diversos municípios. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que tem algumas informações, tem as informações para a gente, inclusive sobre alguma previsão de normalização do fornecimento de água para esses municípios mais atingidos, hein, Bia? Exatamente. Eu vou ler para vocês que estão em casa uma lista de pelo menos 15 cidades aqui do Agreste que estão com problemas na captação da água natural dos mananciais para poder fazer o tratamento da água. E, consequentemente, se não está podendo captar, então já tem cidade que está sofrendo com a falta de abastecimento e é preciso ficar atento. Quem tem água em casa nessas cidades, é bom guardar, é bom segurar, porque depende da natureza, depende da qualidade da água, ficar menos turva nesses mananciais para ela voltar a ser captada. Porque o que é que acontece, Edson? Quando está chovendo muito forte, então a água fica muito turva em alguns mananciais e não é bom que ela seja captada assim, dessa forma, para o tratamento. Isso complica, dificulta o próprio tratamento da água, não é uma condição ideal, né? Água muito mexida, com muitos sedimentos de terra. Então é importante que essa chuva passe, ou pelo menos diminua bastante, para que a água volte a ser captada e tratada pela Casal nessas cidades aqui, olha, Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto, Anadia, Maribondo, São Brás, Olho d'Água Grande, Campo Grande, Giraldo Ponciano, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Arapiraca, Coité do Noia, Igaci, Craíbas e Traipu. Nessas cidades, a população precisa ficar um pouco mais atenta. Quem tem água em casa, segura, e vamos ter um pouquinho de paciência até ela voltar. E vamos saber agora com o presidente da Casal qual é a previsão para que o abastecimento seja retomado, ou seja, as condições de tratamento e de abastecimento d'água à população justamente nessas cidades. Luiz Neto, que é o presidente da Casal, vai explicar para a gente quando é que o abastecimento vai ser normalizado. Nós estamos trabalhando com as nossas equipes, né, em tempo integral, né, principalmente nessas cidades que estão mais próximas do Rio São Francisco, né, que sofreram com o aumento da vazão do próprio rio, né, e a incidência de chuvas que, como já foi falado, né, ela carrega sedimentos e detritos que prejudicam nossos pontos de captação, né. Nessas cidades a gente está prevendo a qualquer momento, amanhã, né, no máximo amanhã, a gente retomar esse abastecimento dessas cidades que estão na linha do sistema do Agreste, né, que estão ali São Brás, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Campo Grande, né, Giraldo Ponciano, Arapiraca, Craíbas, Coité do Noia, que são cidades que são atendidas por um único sistema, que é o sistema tronco do Agreste. Nós temos as outras cidades que foram citadas, que é Paulo Jacinto, né, que nós tivemos um problema mecânico justamente pelo aumento da carga da barragem, que fica conhecida como a barragem do Cavaco, né? A gente teve um deslocamento do nosso flutuante, que é uma estrutura de captação, que pôs em risco, inclusive, o comprometimento até do próprio equipamento. Então, a gente está trabalhando com o nosso pessoal já no local, para amanhã também a gente já ter a normalização desse atendimento. No caso de Palmeira dos Índios, né, nós tivemos um trecho da nossa adutora em que sofreu o deslizamento de terra, né, um descolamento de uma parte do maciço terroso, e aí pôs em risco uma parte da tubulação, né, sujeita à ruptura dessa tubulação. Então, a gente, por prevenção, suspendeu momentaneamente o abastecimento da cidade de Palmeira dos Índios para poder fazer o máximo de contenção, né, para que essa adutora mantenha a sua integridade. Mas por um dia ter sido desativada temporariamente essa operação lá em Palmeira dos Índios, já compromete o abastecimento de toda a cidade? Sim, compromete o abastecimento, porque nós temos dois sistemas que atendem a cidade de Palmeira dos Índios, né, e um desses sistemas, que é o que foi justamente responsável por mais ou menos de 40% a 50% do abastecimento da cidade, a gente teve esse problema na adutora. Então, a gente recomenda à população que reserve, que economize água durante esse período que nós temos sofrido, né, com grandes chuvas aí prejudicando o nosso abastecimento. E hoje, lá em Paulo Jacinto, também uma equipe técnica ficou trabalhando, né, para recuperar esse equipamento aí que ficou danificado, uma motobomba flutuante que faz a captação superficial da água lá
da barragem de Paulo Jacinto e qual é a previsão para amanhã? O senhor acredita que amanhã lá em Paulo Jacinto a operação já esteja normalizada? A gente acredita que até o final da manhã as nossas equipes estão trabalhando, né? E a gente, quando trabalha, a gente passa do horário e vai até a noite, né? E a gente acredita que até amanhã a gente deva estar retomando o abastecimento da cidade, né? E aí a gente está com algumas horas normalizando o atendimento à população. Em Anadia e Maribondo, o problema foi a qualidade da água, que está muito turva, né? E aí precisa que a natureza colabore. Perfeito. Isso é normal em todos os sistemas de abastecimento, não só de Alagoas, mas do Brasil. Quando você tem uma quantidade de chuva acima da média, que é o que está acontecendo, né, nesse inverno que nós temos aqui, nós estamos sujeitos a todo tipo de detrito e que prejudica demais os equipamentos, tanto da captação como a própria qualidade de tratamento da ETA, né? As ETAs são projetadas para tratar a água num nível normal, uma condição normal do rio, né? E aí a gente tem com as chuvas uma condição totalmente anormal e totalmente prejudicial ao funcionamento das estações de tratamento de água. Então, o abastecimento de Anadia e Maribondo, como é um sistema único, ficou suspenso temporariamente até a normalidade da água. Pois é, seu Luiz, ele está aqui, então, explicando para a população dessas regiões, né, que tiveram alguns sistemas de captação e até de tratamento de água paralisados nessa segunda-feira por conta dessas fortes chuvas que fizeram não apenas a água ficar turva em algumas cidades, viu, Edson, mas também problemas de ordem mecânica mesmo, como essa bomba que não trabalhou bem hoje em uma barragem, também o deslizamento de terra lá em Palmeira dos Índios, em que um volume de barro e de pedras ficou encostado nas colunas que sustentam as tubulações de água, o que é um perigo, né? Porque é um sobrepeso nessas colunas, e se tiver água passando nessas tubulações, aí o peso é dobrado. Então, a Casal achou por bem desligar, segurar a água um pouquinho lá em Palmeira dos Índios, não é isso? Para evitar o risco de algum acidente. Então, amanhã, acredita-se que toda a operação seja, aos poucos, né, seu Luiz, reativada, volte a funcionar. Você teria alguma dúvida ainda aqui com o presidente da Casal, nosso entrevistado, Edson? Perfeito, Bia. Acho que é importante ter o esclarecimento, porque às vezes a população diz, mas não basta a situação que a gente está de chuva e ficar sem a água, até para fazer a limpeza das casas. A gente sabe que muitas casas ficaram, né, bem sujas, com muita lama, etc. Mas é uma questão que prejudica até a captação, né? E eu queria só que o presidente nos confirmasse essa situação, porque se você continuar operando em situações onde a água está muito turva, com muito barro, isso pode danificar uma série de equipamentos e aí o prejuízo é maior, né, presidente? Perfeito, Edson. Além disso, além do prejuízo mecânico nos próprios equipamentos, né, nós temos um impedimento da própria lei, dos próprios normativos de saúde, que impedem que a distribuidora de água, né, ou a companhia de saneamento, ela distribua a água fora dos padrões de potabilidade, né? Então, quando ocorre esse carreamento de sedimentos para as captações e, consequente, piora do tratamento de água, nós ficamos sujeitos a extrapolar esses limites que são previstos em legislação e pondo em risco até a própria saúde da população. Então, por força de lei, por força normativa, nós precisamos restringir a captação e até, em alguns momentos, paralisar momentaneamente o abastecimento até ter uma condição segura de distribuição de água. Mas hoje, Luiz, vocês já registraram queixa da população, as pessoas ligando para Casal, perguntando por que está faltando água? O pessoal já estava ligando hoje para Casal e amanhã, se precisarem telefonar, qual é o número que as pessoas podem entrar em contato? Nós temos o nosso WhatsApp, né, e nós temos o nosso número 0800, que está disponível no nosso site, né? A população pode nos procurar, né? Aquelas cidades que nós temos tido um problema maior, nós estamos disponibilizando nossos carros-pipa para abastecer emergencialmente, né? Já aconteceu com a cidade de Piaçabuçu recentemente, em que nós já disponibilizamos carros-pipa, né? Mas o nosso contato de WhatsApp e de 0800 está disponível no nosso site, e a população pode fazer uso desses meios e nos passar situações mais críticas para que a gente possa tentar atender da melhor maneira possível. Luiz Neto, presidente da Casal, portanto, esclarecendo o que está acontecendo aí em algumas estações de tratamento e até de captação, né, sistemas de captação de água que estão paralisados, por enquanto, nesta segunda-feira, aqui em Alagoas. Edson. Perfeito, Bia. Obrigado ao presidente da Casal também. E só reforçando, são 15 municípios, a maioria realmente da região agreste ali, Agreste, Sertão de Alagoas. Está no TNH1, você tem a lista completa dos municípios. E a gente separou uma imagem aqui só para
clarear um pouquinho, né, esclarecer um pouquinho como é que fica difícil a captação num sistema que está, por exemplo, turvo, né, comprometido. Essas imagens não são exatamente do sistema atual que a gente está falando aí, mas são imagens da BRK em uma outra situação em Marechal. Você lembra que semana passada a captação em Marechal também foi interrompida? Porque a situação estava assim, ó. Esse daí é o manancial em Marechal Deodoro. Olha como normalmente é, tá? Antes das chuvas e como ficou depois das chuvas. O mesmo ponto, olha, você está vendo as bombas exatamente, só para ilustrar, essas imagens não são desse sistema do Agreste que nós estávamos falando agora, são da BRK e num ponto em Marechal Deodoro, tá? As imagens feitas pela BRK que recebe também, né, a água tratada pela Casal e a BRK distribui na região metropolitana. Então veja como estava antes, a água é límpida, né? Límpida e aí muito mais fácil de ser tratada. Do lado a água completamente turva e a gente tem inclusive relatos, inclusive, da população, né? Barra Nova está há muito tempo já sem água e a BRK explica que o problema se deve por conta do sistema de captação que foi muito comprometido por conta das chuvas. Obrigado, Beatriz, pelas suas informações ao vivo.